Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui, vou gravar aqui a gente dando uma volta com o carro. E eu vou falar um pouquinho sobre o canal, sobre como ele começou, sobre as ideias. Vou falar também pra vocês sobre várias coisas da minha vida, né? Passar pra vocês ali um pouquinho de tudo que a gente tem vindo aí durante esses anos todos de canal, né? Querendo ou não, o canal hoje, se eu não me engano, ele já tem mais de 7 anos de idade, né? E é um canal que vem crescendo bastante, né? Graças a Deus, fico muito contente com todos vocês que se inscrevem no canal. Então, bora lá. Bom, então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu falei pra vocês, né? Sobre o canal, de como ele começou. E eu vou contar um pouquinho da história, né? De como o canal começou, né? O canal, a verdade mesmo, né? Do início do canal, né? De como ele começou, como é que foi a ideia de criar o canal. Na verdade, o canal ele se iniciou e eu nem pensava em ter um canal no YouTube, não pensava em ganhar algum dinheiro com isso, nem nada do tipo, né? Na época, né, quando eu adquiri meu primeiro Jetta, que é o primeiro vídeo do canal, né, que é um Jetta 2012 cinza, um TSI turbo já, na época era o 200 cavalos, né? Tava eu e um amigo, tinha uma câmera que filmava na época, era uma T3i, isso faz bastante tempo. Na verdade era uma T2i, depois eu troquei ela. E aí o carro chegou, tal, da concessionária, novinho, com plástico no banco, tudo, carro lindo, o interior caramelo. E eu sempre fui muito fã de carro, né, desde pequeno, uma história que eu sempre conto para todo mundo que me conhece é que a minha paixão por carros veio através da minha mãe, né? A minha mãe é que me fez gostar de carro. Tanto que uma das coisas que é interessante é que quando eu estava no colégio, né, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, todo ano quando tinha salão do automóvel, a minha mãe deixava eu faltar no colégio para ir no salão do automóvel com ela. Ela sempre foi muito fã de carro, inclusive ela teve um cachorro que tinha nome de marca de carro, né? Ela teve o Jaguar, que era um pastor alemão, que ela pôs o nome de Jaguar pela questão da marca Jaguar de carro, né? E aí eu faltava no colégio e ia sempre com ela, todo ano eu ia sempre com ela no salão do automóvel. Então era algo muito legal e ela me ensinou sempre muita coisa sobre carro. Ela foi a pessoa que me despertou esse amor por carros, né? E ela gosta até hoje, inclusive. E tanto que também quando eu faço modificações no carro, coloco roda, suspensão, faço alterações, ela curte junto comigo, né? Então é legal que ela gosta também de carro, né? Não é aquele tipo de família que às vezes uma pessoa gosta muito de computador e a outra não gosta, os pais não gostam, ou uma pessoa gosta muito de carro e a família só vê o carro como meio de locomoção, né? No caso, na minha casa não é assim, eu amo carro e ela gosta de carro há mais tempo que eu até. E aí na época eu falei, pô, queria fazer um vídeo do carro, tal, né? Aí eu e um amigo meu na época a gente pegou essa câmera que eu tinha, que era uma T2i, e a gente fez um vídeo na garagem, que é o primeiro vídeo do canal realmente, que vocês vão ver, se vocês procurarem lá, vocês vão ver o primeiro vídeo do canal. Que era um vídeo bem curtinho, bem mal feito, do carro andando na garagem, né? E aí na época eu falei, pô, preciso guardar esse vídeo, né? E na época o computador não tinha tanta memória, não era tão fácil. E também para editar na época foi muito difícil, né? Porque na época a gente usou um programa que era do próprio Windows, né? Era um programa bem basicão, que se eu não me engano vinha até com Windows na época. E aí a gente fez uma edição bem mal feita, mas fez uma ediçãozinha, era o que a gente tinha, era o que a gente sabia fazer, né, na época. E procurando tutoriais e tal, até a internet não era tão boa na época. E aí eu criei um canal no YouTube, na verdade eu não criei, né, eu já tinha o login do e-mail, né, que era do Gmail. E aí eu entrei no YouTube para postar o vídeo, para salvar para mim o vídeo, né, na época. E aí eu coloquei lá e ele ficou aberto pra galera ver o vídeo. E aí teve algumas visualizações na época, eu achei legal, aí eu falei, por que não fazer mais alguns vídeos de algumas coisas, né? E aí fui lá, fiz vídeo de uma coisa do carro, fiz vídeo de outra, e eu sempre gostei muito de carro, né? Então quando eu tenho qualquer carro que eu tenho, né, eu sempre tento procurar o máximo, extrair o máximo que eu posso de informações do carro, de modificações que eu posso fazer no carro e tudo mais, né? E aí na época eu comecei a descobrir várias coisas do Jetta e comecei a postar várias coisas, tanto que meu primeiro chip, né, o meu primeiro chip piggyback que eu tive no Jetta, eu fiquei 1 ano juntando dinheiro, eu fazia na época polimento de carro e
Aí na época eu fazia polimento no carro de um amigo, no carro de outro amigo, no carro de algum conhecido, no carro de algum amigo de amigo que foi indicado e tal, né? E aí eu ia fazendo, e aí eu ia juntando esse dinheirinho suado ali para conseguir comprar o meu primeiro chip piggyback, né? Na época o carro estava em garantia, eu não conhecia, não tinha muita confiança também em fazer remap. E aí eu juntei durante um ano para comprar um chip piggyback, que na época foi o Torque One, que foi o que eu comprei. O Torque One não, na época foi o Race Chip, que foi o meu primeiro chip. E na época o canal foi crescendo, eu nem esperava que ia crescer tanto. E aí eu consegui patrocínio de uma marca muito legal, que eu sou muito agradecido a eles até hoje, que é a Clickscap, que é parceira do canal até hoje também, tá? Então quem quiser comprar downpipe da Clickscap para Jetta, Passat, Tiguan, Golf, Fusca, qualquer carro, vocês vão ter lá disponível para venda deles com o cupom de desconto Nobre, tá? E eles me deram um downpipe na época, então isso me ajudou para poder montar um estágio 2. Na época eu aproveitei, né, e já que eu tinha ganhado o downpipe, eu comprei o chip para montar um estágio 2 e um filtro Cayenne in box, né, para fazer um estágio 2 basicão. Que aí esse daí foi meu início, né, até sou muito grato pela Clickscap, que na época eles me deram, depois, né, eles me deram um catchback full aço inox, bonito, com ronco muito legal, e eu sou muito agradecido a eles. E aí eu comecei nessa época de 2012 a pesquisar, entrar em vários fóruns gringos, fóruns brasileiros, para descobrir o que mais eu poderia mexer no carro, né? E aí eu encontrei o Coding, né? O VCDS, que era o programa utilizado, né? Que é utilizado até hoje para fazer codificações no carro. E aí eu comecei a pesquisar, e na época não tinha muita coisa, né? Na época o que a gente encontrava era só fórum gringo, e eram fóruns tipo de Volkswagen e Audi, que a gente não tinha muita informação, não sabia se funcionava, não sabia se era para aquele carro ou não sabia se ia dar certo, se ia funcionar. E aí um amigo meu comprou um Jetta também na época, né? E até a placa dos carros era legal, porque a placa do meu era a minha placa era FUI, né, FUI, e a placa dele era FDS, então a gente saía junto às vezes para fazer rolê, a galera olhava as placas, né, e falava, pô, ó as placas, FUI, e a outra FDS, que seria FUI final de semana, né. E o meu Jetta era cinza, o dele era branco, e aí a gente falou, vamos tentar ativar as coisas no carro, né, vamos tentar fazer o que essa galera dos fórum gringo faz, vamos tentar fazer para ver se dá certo. E aí a gente pegou e falou, beleza, vamos lá. Compramos o cabo, né, do VCDS na época, que era muito raro de achar quem vendia, conhecer alguém que vendia. E aí a gente comprou e foi a luta. Falou, vamos ver o que dá, né. Nesse meio, obviamente, a gente desprogramou o farol, teve que reprogramar e aprender a voltar código original, né. Nesse meio tempo a gente tomou muito na cabeça, errou muito, né, deu muita cagada até conseguir fazer. Ó a BM quebrada aí. Cara, aí é foda. E aí a gente se ferrou muito até aprender realmente, ver o que funcionava, o que não funcionava, o que dava problema, o que não dava problema no carro, né? E aí depois que a gente conseguiu ativar tudo, que foi muito legal, e nesse meio tempo eu fui postando no canal, né? Eu falei, pô, é um negócio tão legal, tão difícil de encontrar hoje em dia alguém que explica e ensina, né? Naquela época já era impossível, hoje ainda assim é bem difícil de encontrar alguém que explica isso, né? Que ensina, que tira dúvidas e tudo mais. E aí eu falei, pô, vou postar. E aí eu postava as modificações que eu fazia no meu Jetta por VCDS, postava cada função que eu fazia, dentre muitas outras coisas, né? E aí depois a gente começou a ir pra parte dos retrofits, né? Que a gente falou, pô, o que será que dá pra fazer no Jetta que não tem, mas tem no Jetta lá de fora? Aí a gente descobriu que o Jetta lá de fora tinha câmera de ré, que o 2012 não tinha nem opcional de fábrica, então a gente conseguiu instalar e fazer funcionar original de fábrica, com câmera original de fábrica. A gente também pegou, né, e falou, pô, vamos tentar ali instalar o botão do controle de tração, né, porque como eu já era estágio 2, era ruim, porque o controle de tração ficava entrando e cortando o carro, né, a potência do carro o tempo todo. E aí a gente conseguiu fazer a instalação do botão de controle de tração, as luzes de pé a gente conseguiu instalar também, com muito sofrimento, porque a gente não tinha ninguém que explicasse como fazer, como instalar, por onde passar fio, aonde ligar a fiação. Então tudo isso foi uma luta até a gente conseguir realmente fazer tudo isso funcionar, né?
E também, né, além disso tudo, né, a câmera de ré, luz de pé, botão de controle de tração, a gente também conseguiu instalar o botão de controle de pressão de pneu, e mais pra frente, nos modelos mais novos, a gente conseguiu ativar a questão do pressão de pneu no painel, né, para não precisar mais do botão. Então esse foi o início do canal, né, foi o início aonde eu devagarzinho ali fui desenvolvendo conteúdos pra galera, e obviamente que várias vezes já tinha passado pela cabeça de desistir e tudo mais, mas se eu tivesse desistido, hoje a gente não estaria praticamente em 40 mil seguidores, né? Que isso é algo muito legal. Chegar a 40 mil seguidores é uma luta e uma história muito grande, de muita luta ali. Eu sou muito grato a todos os inscritos do canal, sempre eu digo isso, que pra mim é muito importante. Cada inscrito do canal faz e sempre fez um pedacinho da história do canal, né? Eu sei que é um canal que provavelmente não vai ser um canal gigantesco se eu continuar nesse tipo de conteúdo, que seria de coding, ou conteúdo de VCDS, ou conteúdo talvez de polimento. Eu sei que o que hoje dá mais view é, infelizmente, vídeos acelerando, tirando racha, saindo de lado, fazendo esse tipo de coisa. Mas é aquela coisa, né? Hoje eu crio conteúdo, grande parte do conteúdo que eu crio é conteúdo que eu gosto, né? E eu sou um cara que gosta muito eu sou tipo professor, né? Eu gosto muito de ensinar, tirar dúvida, ajudar o próximo, né? Então, pra mim é muito importante que eu faça um conteúdo que eu goste, né? Logicamente que vai ter videozinho aqui e ali, brincando com o carro, obviamente ninguém é de ferro, todo mundo gosta de ver o carro acelerando, todo mundo gosta de ouvir o ronco do motor, conhecer o carro em si, né? E isso sempre vai ter, obviamente, e só que não vai ser com grande frequência, né? Como vocês já veem há muito tempo no canal, né? E uma das coisas que isso é o que me faz feliz, né? O que eu gosto de fazer no canal, né? Passar informação, né? Eu não gosto de ser um canal só de entretenimento. Eu gosto de ser um canal de entretenimento, mas que passa um conhecimento, que ajuda o próximo realmente, que passa algo que a pessoa ela aprende, que a pessoa ela fala, pô, eu aprendi alguma coisa naquele canal, não somente um canal que você entra só para assistir um videozinho ali acelerando, pá, e acabou, já era. Não aprendeu nada, não entendeu nada. Tanto que grande parte dos vídeos que eu faço para ajudar a galera, né, de coding ou dando informações, né, sobre coding, sobre chip, sobre remap e muitas outras coisas, muita gente às vezes comenta, pô, o único canal que eu encontrei com esse conteúdo, o único canal que me ajudou, o único canal que tirou a minha dúvida, até mesmo a galera que tem dúvida de alguma coisa sobre coding, né, pode entrar no Instagram, chama a gente tira a dúvida, a gente tenta ajudar ao máximo. Obviamente que a gente não vai te ensinar de graça, obviamente, como faz, né, um coding do carro, a gente não vai te ensinar pelo Instagram, uma porque é muito complicado, duas porque além de ser difícil, né, tem a questão também de que eu venho trabalhando, né, há mais de 10 anos nesse ramo, né, então como eu contei para vocês, foram 10 anos ali sofrendo para conseguir encontrar informações, para conseguir fazer aquilo funcionar, para entender e ter a fórmula correta, né, de como fazer um coding perfeito, né, e é claro, né, eu vi isso como uma forma de tanto passar um conhecimento para o próximo que ninguém passa, né, que hoje em dia não existe curso de coding a não ser o meu, né, ninguém tem curso de coding à venda a não ser o meu, eu sou o único do mercado. Então, obviamente que eu não poderia entregar todo esse conteúdo de graça 100%, né? Querendo ou não, foi um trabalho de muitos anos ali, pesquisando, batendo a cabeça para fazer aquilo dar certo. Então eu não acho justo eu dar de graça um curso que foi tanto tempo ali de desenvolvimento e de trabalho, né? Inclusive esse é meu trabalho hoje, tanto ativar carros como também fazer codificações, né, para a galera. Mas eu não vejo o cara que faz o meu curso, que aprende no meu curso, um concorrente, né? Uma pessoa boa, né? No seu trabalho, ela não tem concorrência, né? Quem enxerga a concorrência é o seu concorrente ali que não entrega o mesmo trabalho, não entrega o mesmo serviço, nem a mesma qualidade, né? Então ele sim realmente te vê como um concorrente dele. E uma vez que você oferece o melhor serviço, você não tem concorrência. Tanto que grande parte da galera que me chama, que pede ajuda, que quer aprender, que quer saber sobre o curso, eu tiro 100% das dúvidas, ajudo o máximo que eu posso a pessoa entender
sobre tudo que a pessoa vai receber no curso, onde comprar o cabo, como fazer, como iniciar nessa área, né? E é aquela coisa, né? O mercado tá aí e quem quiser aprender, pode aprender, obviamente. A gente tem os cursos, os primeiros links da descrição, para que a galera possa aprender, né? E aí nessa época, né, bem no comecinho ali com o meu primeiro e o meu segundo Jetta, eu era bem enforcado de grana, então não tinha muito dinheiro para fazer muita coisa, né? Eu era bem novinho na época, então assim, para comprar o chip eu tinha que trabalhar muito. Eu não conseguia ganhar muito dinheiro fazendo polimento na época, que era o meu único trabalho. E o canal também, na época, quando eu comecei no YouTube, nem existia esse negócio de monetização, né? Na época isso não existia, né? Então, assim, eu fazia mesmo porque eu gostava, e eu faço ainda porque eu gosto, né? Então, assim, eu não existia aquele negócio de falar assim, eu vou criar um canal para ganhar dinheiro, como muita gente hoje faz, né? Na época era realmente quem gostava de verdade, né? De produzir conteúdo, de ajudar o próximo, de entregar alguma coisa legal, né? Além do entretenimento, que eu não tenho nada contra, eu acho legal. Eu também assisto vários canais somente para dar risada, para ver coisas legais, mas eu sou um cara que gosta mais de passar um conhecimento, né? E aí, depois, né, que eu comecei a desenvolver, o canal começou a dar mais certo, né? Comecei a desenvolver mais ali as ativações de coding, conseguir mais clientes, conseguir ser mais reconhecido no mercado, é que eu comecei a melhorar. E aí eu consegui trocar o meu primeiro Jetta pelo meu segundo Jetta, consegui trocar pelo A3. O A3 hoje é o carro mais modificado que eu já tive até hoje na minha vida, né? Pra quem não sabe, hoje eu tenho 32 anos, vou fazer 33, eu não sou novo. E foi uma luta de muitos anos, né, pra conseguir chegar e conquistar o que eu tenho hoje, né? Tanto que daquela época para hoje, né, era para conseguir um chip que na época custava R$2.000, se eu não me engano, foi um ano de trabalho ali, guardando e gastando um pouquinho, né? E hoje eu já consigo fazer muito mais que isso, né? Graças a Deus eu consegui comprar as rodas, colocar mola, colocar kit aerodinâmico, né? Colocar aerofólio, colocar grade, colocar extrator traseiro de fibra de carbono. Eu consegui fazer tudo isso graças a Deus ao canal, né, que me proporcionou ali, né, o canal e o coding que me proporcionou ali, né, conseguir desenvolver todo esse conteúdo e conseguir ganhar dinheiro, né, conseguir rentabilizar todo esse meu trabalho, né. Inclusive, até pra galera que não conhece, eu praticamente fui o primeiro, né, do Brasil ali a fazer coding, né, a desenvolver curso, a fazer coding no carro das pessoas, a mostrar, né, o que é o coding, né? Eu fiz isso se popularizar, eu fiz isso crescer, né? Isso, grande parte, o canal fez isso crescer, né? Muita gente não conhecia e ainda assim poucas pessoas conhecem, né? E eu consegui realmente fazer se popularizar, né? Tanto que hoje tem várias pessoas aí no mercado que fazem coding e tudo isso esses profissionais vieram através do meu trabalho, né? O meu trabalho de fazer a propaganda, de fazer o negócio crescer, de fazer as pessoas conhecerem, porque até então, lá em 2011, 2012, a galera nem sabia o que era code, né? Nem sabia o que era possível, o que existia. Mas essa é basicamente assim a história do início do canal, né? Com o coding e também do canal realmente, né? Do canal desde o início, né? De quando ele começou, como foi o começo dele, né? Que a ideia na época não era ganhar dinheiro, tanto que nem existia a possibilidade de ganhar dinheiro com o canal. E eu sou muito, muito grato a todo mundo ali que é inscrito no canal desde o início, que é inscrito até hoje. Até se você é inscrito desde o comecinho do canal, comenta aqui embaixo aqui pra gente. Ou se você é inscrito novo, comenta aqui embaixo aqui pra gente. E comenta pra gente também qual é o tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal. Se você quer ver mais conteúdo do carro dando umas aceleradas, se você quer saber mais de coding e tudo mais. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de conhecer a história, né, e o início do canal, de como ele começou, de como ele foi. E, é claro, não se esqueça de deixar seu like se você quiser saber mais sobre coding ou sobre Audi, Volkswagen, que é o que a gente fala muito aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, que aí você fica sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal, né? A gente está tentando manter um fluxo de postagem aqui no canal de um vídeo por dia, tá? É muito difícil fazer isso porque edição, gravação e um monte de coisa é muita coisa para fazer. Eu faço tudo sozinho, eu não tenho ninguém para me ajudar. Então eu gravo, eu edito, eu crio texto, eu faço tudo. Então
é meio difícil de fazer tudo sozinho e ainda entregar um vídeo por dia, mas a gente tá tentando fazer o máximo que a gente pode para entregar um vídeo por dia, beleza, pessoal? Então é isso aí, abração a todos. Quem precisar de tirar alguma dúvida ou quiser saber sobre coding, entra no nosso Instagram ou comenta aqui embaixo, que a gente sempre tenta ajudar todo mundo, beleza? E no Instagram, se eu não responder rápido, é porque sempre tem muita gente chamando, então às vezes eu demoro um pouco, mas pode ficar tranquilo que eu vou chegar na sua pergunta e vou te responder sim. Beleza, pessoal? É isso aí, abração a todos, tchau, tchau!